Todos os países já passaram por um processo de independência, porém você buscou saber como foi o tal processo que pudera ter demorado dezenas de anos. Hoje vamos conhecer como foi o processo de independência dos Estados Unidos da América. Antes da independência, os Estados Unidos era formado por 13 colônias, controladas pela metrópole, a Inglaterra. Porém, antes de sabermos mais a respeito disso, vamos obter conhecimento a respeito das 13 colônias. A procura pela liberdade religiosa, os conflitos políticos na Europa, a procura de melhores condições de vida e o crescimento do comércio foram as principais razões que motivaram a vinda de grandes quantidades de colonos, principalmente ingleses, para a América do Norte, fixando-se na costa do Oceano Atlântico, fazendo surgir as 13 colônias inglesas. A metrópole inglesa usava essas colônias para obter lucros, recursos minerais e vegetais não disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana em relação aos impostos e taxas cobrados dos colonos norte-americanos. As colônias foram divididas e colonizadas de duas formas: colônias do Norte e colônias do Sul. Colônias do Norte, colonizadas por protestantes europeus fugitivos de perseguições religiosas. Foi chamada de Nova Inglaterra e era uma colônia de povoamento com mão de obra livre, economia baseada no comércio, pequenas propriedades e produção para o mercado interno. Colônias do Sul, colonizadas apenas por ingleses e deveriam seguir o Pacto Colonial, que foi um conjunto de regras, leis e normas que as metrópoles impunham às suas colônias durante o período colonial. Além disso, as colônias do Sul eram uma colônia de exportação com latifúndios, mão de obra escrava, produtos para exportação e monocultura. Entre os anos de 1756 e 1763, ocorreu a chamada Guerra dos 7 Anos, onde a Inglaterra e a França lutaram pela posse dos territórios da América do Norte. E a Inglaterra venceu. Mas as consequências do território devastado pelas batalhas e uma forte crise econômica devido aos gastos militares caíram sobre os colonos que o habitavam, principalmente os que moravam no norte. Os colonos que ajudaram na guerra reivindicaram algo em troca por terem arriscado suas vidas e de suas famílias. Contudo, a Inglaterra não só os ignorou, como aumentou os impostos para se recuperarem mais rápido da guerra, já que o território havia sido afetado, e também criou novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos, cheias de restrições que desagradaram os colonos. Com o término da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra proibiu a apropriação de terras situadas a oeste entre as regiões dos montes Alleghenies e Mississippi, entre a Flórida e Quebec, justificando serem reservas indígenas, o que causou forte descontentamento entre os colonos ávidos por novas terras. A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentre estas leis podemos citar Lei do Chá, dando o monopólio do comércio de chá para uma companhia comercial inglesa. Lei do Selo, onde todo produto que circulava na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses. E Lei do Açúcar, onde os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas. Essas taxas e impostos geraram muitas revoltas nas colônias. Um dos acontecimentos de protesto mais conhecido foi a festa do chá de Boston Party. Vários colonos invadiram à noite um navio inglês carregado de chá e, vestidos de índios, jogaram tudo no mar. Esse protesto gerou uma forte reação da metrópole, que exigiu dos habitantes os prejuízos, além de colocar soldados ingleses cercando a cidade. Os colonos do norte resolveram promover, no ano de 1774, um congresso para tomarem medidas diante de tudo o que estava acontecendo. Este congresso não tinha caráter separatista, pois pretendia apenas retomar a situação anterior. Queriam o fim das medidas restritivas impostas pela metrópole e maior participação na vida política da colônia. Já o segundo Congresso da Filadélfia, que ocorreu em 1776, tinha como objetivo maior a independência dos Estados Unidos, que já não aguentava a repressão da Inglaterra. Foi durante esse congresso que o famoso Thomas Jefferson escreveu a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América. Mais uma vez a Inglaterra não aceitou aquilo, só que os colonos continuavam com os seus objetivos e declararam independência no famoso 4 de julho, o que resultou na chamada Guerra de Independência das 13 Colônias,
Os Estados Unidos, apoiados pela França, inimigo da Inglaterra e Espanha, venceram essa guerra que ocorreu entre 1776 e 1783. Em 1787, para garantir a ordem em todo o território do país, representantes de cada estado se reuniram na Filadélfia, numa convenção onde apresentavam um projeto de constituição. Discutida e votada, a Constituição norte-americana foi publicada no mesmo ano, mas só foi acatada por todos os estados em 1789. A Carta Constitucional vigente até hoje determinava que os Estados americanos seriam uma república federativa presidencialista. Ela estabeleceria os 3 poderes independentes: executivo, legislativo e judiciário. Os Estados Unidos e sua independência tiveram um grande significado político, pois conseguiram dar origem à primeira nação livre daquele continente. Todos os países já passaram por um processo de independência, Mais Uma bosta, uma bosta. Antes da independência, os Estados Unidos eram formados por... não. Antes da independência, os Estados Unidos eram controlados por... Antes da independência, os Estados Unidos foram... Antes da independência... Poremos... Eric fazendo surgir as 13 colônias inglesas. As 13! 13! É ele que a gente quer, porra! E também... Colônia do Norte. Pera, cala a boca. O que tu fez? Por protestantes europeus fugitivos. Não, muito bom. Deu bem certo. Colônias do Sul. Colônias... Esse é um filme... Vai. Os colônias durante o período colonial. Deveriam ser... Não consegue, né? Colônias do Sul. Colônias do Sul. Colonizadas... Continua daí. As seus colônia... Como que é? Desde sua família... Ai, tá baraca. E também... Proibiu a apropriação das terras. Fala alto, bem alto. Alto, bem alto. Eu li sempre... Não tiveram, agora eu descobri. Os portugueses. Que portugueses? Em ingleses, caralho. Que tirou isso, velho? Eu não sei. Parece que a gente tá em inglês agora. Inglaterra. Cara. Onde todo... onde... The Boston Tea The Party. Boston... Fala, The Boston Tea Fala, Party. pare. Fale The Boston. The Boston. The Boston. The Boston. Tea Party. Agora Tea tia. Party. Pensa Tea tia, Party. só que Tea com Party. T. The Boston... Não. The Boston. The Boston and the Party. Fala, The Boston and the Party. Sei lá como que fala assim, tchau. The Boston Tea Party. The Boston and... Um dos... Mais alto, bem alto, bem alto. The Boston and the Party. Sei lá como que Boston, tchau. The Boston Tea Party, porra. Oh, The Boston Tea Party. Esse protesto, The Boston and the Party. Colonos. Os colonos do norte... Já o segundo congresso da Filadélfia que ocorreu em 1700... Filadélfia. Não falei Filadélfia. Falou Filadélfia. Que ocorreu em 76. De novo. Eu não falei Falou Filadélfia. Filadélfia. Tá, agora tu estica a mão pro lado. Agora tu fala bem alto e começa do zero. Já o segundo congresso da Filadélfia que ocorreu em... Sabe por que eu fiz tu fazer isso aqui, se mexer? Porque tu esqueceu daí de... Da Filadélfia, cara. Tá certo, eu não cuidei disso. Já o segundo congresso da... Cala a boca, Filadélfia. cara. Peraí, que eu vou falar. Durante os anos... Rosa.
sob um regime político de 1970. Numa. Não, da Filadélfia. O Elian falou Filadélfia. Não. Do nada vai trocar. Discutida e votada. A carta